Ponto de Vista. Com Miguel Leite. Olá para você do outro lado da tela. Começamos agora mais uma edição número 6 do Ponto de Vista, conversando com o Gabriel Gomes, que é empresário e também agora candidato a vereador por Ferraz de Vasconcelos. Eu estou de máscara, o Gabriel não, mas a gente mantém aqui o distanciamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E lembrando a você que, se quiser participar do nosso programa e conversar com o Gabriel, você pode já desde já encaminhar os seus questionamentos, que durante o programa ele vai respondendo para você aí do outro lado da tela. Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Ponto de Vista. E eu já começo te perguntando, mas essa semana que passou, como é que está sendo a campanha, como é que está desenvolvendo e como a população da cidade e os empresários estão te recebendo? Bom, Miguel, primeiro desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento a pessoa do outro lado está nos assistindo. 5h30 da tarde. Começa às 5h30 da tarde. Começou agora há pouco, né? Isso. A pessoa do outro lado está nos assistindo. Mas também agradecer pela audiência, agradecer você pelo espaço. Nós começamos, né, a nossa campanha há algumas semanas, né? Já estamos há 25 dias 26 dias das eleições. Então o tempo está passando rápido. Demais, se aproximando aí. E então nós estamos trabalhando bastante. Estamos andando, né, com carro de som nas ruas, falando com as pessoas. Infelizmente há uma dificuldade muito grande até para conversar com as pessoas, porque muitas estão desacreditadas na política. Isso é óbvio que é explicável, até porque nós tivemos más administrações no Brasil, nós tivemos más administrações principalmente também aqui na nossa cidade. Então é normal que as pessoas estejam assim. Só que reflexo, né? É um reflexo. Só que a realidade é que nós só conseguimos mudar a nossa realidade por meio da política. Então, eu acho que é isso que precisa ser entendido pela nossa população, porque só é uma maneira de nós mudarmos a realidade de Ferraz de Vasconcelos, pela política. E o que nós apresentamos é um projeto em que as pessoas podem depositar o seu voto de confiança. Porque nós, desde quando eu comecei a vir aqui, Miguel, eu sempre falo que nós, quando vamos conversar com as pessoas, nós apresentamos projetos, ideias. E é isso que nós sempre continuamos a fazer. Que são aquelas discussões de propostas. Com certeza. Até para saber da população como é que a aceitabilidade das propostas. Até porque eu acredito que isso falta, é o que falta em muitos candidatos. Porque o cara, ele quer se candidatar, não tem um projeto, não tem uma proposta para a cidade. Então, nós estamos apresentando nossas ideias. Óbvio que eu sempre falo que é questão a questão de eu ser novo também é algo muito anormal, importante. Até porque eu não sei se já houveram outros candidatos de apenas 18 anos em Ferraz de Vasconcelos. Sempre friso que a questão de eu estar estudando direito é por conta também da questão dessa minha vontade de chegar à Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Até porque, eu sempre digo, se eu quero legislar, eu tenho que entender de leis. Que também é algo que falta muito para as pessoas que estão no fundamental. Poder, tanto no Brasil quanto na nossa cidade. Então nós estamos apresentando para as pessoas as nossas ideias, apresentando da questão econômica, até mesmo da questão de cobrar da zeladoria, porque às vezes quando nós olhamos para Ferraz de Vasconcelos, você já sabe que não tem um prefeito. Só que quando você não vê ninguém cobrando, parece que também não tem vereador. Não. Porque essa é a função do vereador. Gabriel, você é obrigado a te interromper, porque não é que parece que não tem prefeito, não é que parece que não tem vereador. Não tem prefeito de fato. Tem prefeito de direito, porque foi eleito. E tem vereador também de fato, mas de direito e não de fato, porque só fazem amém 17 vereadores também inoperantes, inertes,
e só ajoelham aos pés desse prefeito incompetente que está aí. E falo de novo, hein? Graças a Deus que os dias deles estão contados. E é na seguinte situação: dia 31 de dezembro termina o mandato. E a gente torce para que nenhum deles volte a partir de 1º de janeiro. E que a oportunidade seja dada para os candidatos novos, não só novo de idade como é o Gabriel, mas novo nas ideias e também nas propostas concretas. Inclusive, é algo que eu sempre digo, Miguel, só um adendo, não gosto de generalizar, alguns vereadores tiveram boas ideias, inclusive, como eu sempre falo do Código Tributário, alguns votaram contra, mas é a minoria, infelizmente é a minoria. E eu sempre digo, né, quando vou conversar com alguém, que a renovação não é apenas de idade, nem só de pessoas, mas nós precisamos de uma renovação de ideias. Até porque de ideias e também de ideologias, de como as pessoas levam a administração pública, porque nós sabemos que, infelizmente, a corrupção está enraizada, o toma lá da cá está enraizado, né? Eu faço para você, você aprova esse projeto para mim. Então, infelizmente, esse tipo de coisa está enraizada na política, não só em Ferraz, mas até mesmo no Brasil mais generalizado, né? E são coisas com que nós precisamos romper, são coisas que nós precisamos simplesmente tentar exterminar, porque isso não faz bem para a administração pública. A partir do momento que você está se beneficiando de algo, não é certo, porque a pessoa que vai para uma Câmara ou para uma Prefeitura, ela tem que beneficiar a população. Sim, é para isso que recebe. Com certeza. Ela tem um mandato para beneficiar a população e não beneficiar a si mesmo. Então, essas pessoas que fazem projetos de lei para benefício próprio, elas já estão fazendo errado. E o pior é que quando essas pessoas fazem esse tipo de coisa, elas ainda compram votos para conseguir que esses projetos sejam aprovados. É o caso, por exemplo, de Mogi, que alguns vereadores estavam sendo comprados por empresas para aprovar projetos. Então, por enquanto, nós não tivemos nada desse tipo aqui em Ferraz que explodiu. Sim. Né? Talvez exista algo do tipo, talvez não. Já citei aqui que coisas estranhas que eu via é que Ferraz... Mas existe, viu, Gabriel? Existe, porque eu sei. Existe, é que eu não posso dar certeza porque eu não tenho provas. Mas nós sabemos, por exemplo, da questão do hospital de campanha, que estava gastando mais que o hospital de campanha de Mogi. Então, sabe, é estranho. São coisas que nós vemos que é estranho, que são estranhas. Então, será que não seria não é um hospital de campanha, mas um hospital para fomentar o dinheiro da campanha de alguns candidatos? Então, eu tenho certeza que é para isso, que foi para isso. Eu sempre digo que nós precisamos mudar como as pessoas estão fazendo política. Infelizmente, a realidade é que as pessoas levaram a política de uma maneira tão errada que ela se desgastou. E as pessoas já não veem a política com bons olhos. Por conta do histórico, né? Infelizmente, como eu disse, levaram a política de uma maneira muito suja, muito errada. Nós precisamos mudar, né, a forma que as pessoas veem política, precisamos mudar a forma que é feita a política na cidade e principalmente colocar o cidadão, a pessoa, no centro da política, porque a democracia é o governo para o povo, o governo do povo para o povo, já como dizia Abraham Lincoln. Sim. Então eu acho que isso se perde muitas vezes quando as pessoas tentam buscar interesses próprios. Muito bem, eu não posso deixar de comentar uma situação, como o Gabriel acabou de dizer, né, sobre Abraham Lincoln. Eu vou falar uma coisa: se chegar para esses 17 vereadores que estão na Câmara Municipal agora e perguntar lá, quem foi Abraham Lincoln? É bem provável que eles desconheçam quem foi essa pessoa, que foi presidente dos Estados Unidos. Não só presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln foi quem batalhou, né, lutou pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. Não, sem entrar no trabalho que ele desenvolveu, né, só quem foi, para dizer, né, quem foi ele. Agora, se a gente entrar no mérito do que ele trabalhou e fez pelo povo americano e também pelas pessoas sofridas e a escravidão nos Estados Unidos, a gente vai longe. Mas a gente vai conversar, Gabriel, sobre o assistencialismo na campanha, mas é no segundo bloco.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e a você do outro lado da tela. Voltamos a apresentar o ponto de vista dessa quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Gabriel, ficou no ar a pergunta sobre assistencialismo na campanha e até durante o mandato de vereadores e prefeitos, para poder se garantir no poder. Como é que é isso para você? No bloco anterior nós conversamos sobre a questão de mudar ideias, mudar como se faz política. E, infelizmente, o assistencialismo é outro problema que está implantado na nossa política. E, infelizmente, porque é algo que é deplorável, sabe? Eu acho que tanto as pessoas que fazem, que dão, né, seja o dinheiro, a cesta básica, esse tipo de coisa, quanto as pessoas que recebem, elas não pensam no bem da cidade, elas estão pensando no seu bem próprio, né? Pra mim é mais estúpida a pessoa que aceita, porque um botijão de gás não dura por 4 anos, mas uma administração ruim pode durar por mais de 4 anos. Pode durar até 8. Então, infelizmente, isso é algo comum, né? Nós saímos, quando nós vamos fazer campanha, as pessoas vão lá, pagam uma caixa de cerveja aqui, descem uma pinga aqui, e as pessoas trocam, sabe, o voto por um copo de pinga. Sim. Sabe, Miguel, é o tipo de coisa que infelizmente está enraizado nas pessoas. Quando você vê pessoas pedindo esse tipo de coisa indiscriminadamente para você vê que se tornou algo normal. E nós não estamos fazendo qualquer tipo de assistencialismo. O que nós queremos é o voto consciente. Que a pessoa vote porque ela entendeu o nosso projeto, porque ela compreendeu que nós queremos trabalhar pela cidade. E não porque nós estamos dando uma cesta básica ou um botijão de gás. Infelizmente, tem pessoas que ganham eleições por causa disso. Sim, muita gente. Infelizmente. Isso muita Miguel, gente. É triste porque você vê que é um problema do povo, tanto do povo porque infelizmente aceita, tanto da pessoa que está oferecendo. Tem que mudar, é uma cultura ruim. Com certeza. É uma cultura ruim. O eleitor parece que põe um carimbo assim, ó, não todos, mas uma grande maioria põe um carimbo assim, estou à venda. Aí o candidato já vai lá oferecer como se ali fosse uma feira do rolo. Voto, campanha, não é feira do rolo. Não é feira do rolo. E essa cultura precisa acabar, precisa começar a tirar essa erva daninha, essas ervas daninhas que estão no poder. E tem pessoas que oferecem lá R$50 pelo voto, às vezes até no dia da votação, ou tira uma foto da urna que eu te dou tanto. E, infelizmente, são coisas recorrentes, né? Não é nada normal. Não. Infelizmente. E isso só prejudica a cidade, Miguel. Isso só prejudica as próprias pessoas que fazem isso, elas se prejudicam. Porque nos próximos anos todo mundo vai pagar por isso. Todo mundo vai sofrer uma administração ruim. Se a pessoa elege um vereador ruim que pagou R$50 para ela, o cara não vai criar projetos para a cidade, vai só receber dinheiro, não vai fazer absolutamente nada. Não vai cobrar o prefeito no que precisa ser feito. Infelizmente, isso acontece e as pessoas não pensam. E uma coisa que eu digo, a gente sabe que esse tipo de pessoa vende voto depois que cobrar alguma coisa. Isso. Se a pessoa vende o voto, cara, desculpa, você já fez errado. Já começou tudo errado. Não adianta reclamar depois. Você é igual a pessoa que não vota. A pessoa não vota e deixa os outros escolherem por ela. E depois vai ficar reclamando. Se nem ela mesma teve coragem de ir à urna e escolher alguém para administrar, vai reclamar do que os outros escolheram, sendo que ela se absteve, sabe? Então,
Passou a procuração para qualquer um votar no lugar dele. E é uma cultura horrorosa, né? A verdade seja dita, é uma cultura horrorosa, a questão do assistencialismo. E até mesmo quando você vai romper com esse tipo de coisa, é difícil, porque as pessoas estão acostumadas, mal acostumadas. Vira um cordão umbilical tipo assim, que não é qualquer tesoura que vai lá e se você ouve a conversa de alguns, a gente elege o cara e quando vai pedir alguma coisa ele não ajuda. Mas calma, pedir alguma coisa pro seu bairro que tá precisando ou pra você que tá precisando dentro da sua casa? Entende? Então as pessoas elas acham que porque você votou no vereador ele tem a obrigação de conseguir uma consulta para você em tal hospital, ou que ele tem uma obrigação de te dar uma cesta básica, sabe? São coisas que... E isso aí, Gabriel, se torna um ciclo vicioso assim. O eleitor pede para o candidato compra o eleitor com botijão de gás, pagamento de conta de luz, cesta básica, e aí o político, o vereador no caso, aí o que ele vai fazer para poder manter essa situação com os eleitores dele que são maioria comprada? Aí ele vai ter que ir no prefeito e pedir um mensalão para poder custear toda essa compra durante os 4 anos. E se o prefeito que você também escolher for nessa linhagem, a cidade não ganha e todo mundo perde. Infelizmente, Miguel. Então é isso. Nós queremos romper com essas ideologias podres, né? Com essas ideias podres que infelizmente trazem desgraça em todo lugar que elas estão impregnadas. Tá certo, Gabriel. Agora a gente vai falar sobre os projetos que você tem planejado e discutido com a população. Mas é no nosso terceiro bloco, o bloco final. E a gente volta já. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Muito bem, mais uma vez agradecendo a sua audiência, a sua paciência aí do outro lado da tela, como fala o Faustão, né? Tá plagiando o Faustão aqui. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. E agora a gente já vai para a reta final do Ponto de Vista, conversando com o Gabriel Gomes. Gabriel, quais os projetos que você tem apresentado, as propostas que você tem colocado em debate e em pauta com a população nessa caminhada? Bom, Miguel, alguns projetos eu inclusive já apresentei aqui no seu programa. Sim. Uma das coisas que nós sempre falamos é a questão da fomentação da economia da cidade. Ferraz tem um potencial gigantesco que é inexplorado, como eu sempre digo aqui no seu programa, porque nós temos áreas que podem se tornar parques industriais, áreas que podem ser exploradas para isso. Temos um código tributário que não ajuda e esse é um dos principais, refazer, né? um dos principais pontos que eu bato. Nós precisamos rever o nosso código tributário. Eu sempre digo que é difícil, porque o governo ele não pode perder dinheiro. Se você já deu uma renda extra, que é a questão do código, você tem que compensar isso com alguma coisa, para que morra no 0 a 0. Você não vai mais ganhar dinheiro com algum imposto, mas algo precisa compensar esse valor que a administração pública vai perder com o imposto. E esse é um problema criado pela administração atual, porque pra gente
derrubar partes desse código tributário, nós vamos precisar dar uma contrapartida, que vai dificultar ainda mais o trabalho. E isso é um reflexo de como a administração atual tem levado a cidade. É o reflexo da incompetência de um governo de lambança. Infelizmente, o código tributário foi levado a essa situação. Nós também falamos na questão do plano diretor. Precisamos corrigir o plano diretor de Ferraz de Vasconcelos, que é antiguíssimo. Precisamos atualizá-lo, até porque a cidade precisa. Nós temos áreas, um zoneamento perdido, e infelizmente isso só prejudica a cidade. Prejudica a cidade, Gabriel, e favorece e dá alegria para muita gente, no bolso. Tem muita gente ganhando dinheiro com o plano diretor na gaveta, né? Tem ele, tem também vocês sabem quem são, mas depois eu dou os nomes de todos eles. Miguel, quando nós falamos da questão da fomentação econômica, eu já falei aqui sobre tentar descentralizar nosso comércio, incentivar as pessoas a terem as suas lojas, né, a sua prestação de serviço fora daquele centro, lá da 15 de novembro, trazer um pouco mais de comércio para o outro lado da cidade, que infelizmente perde nisso. Os bancos estão localizados apenas de um lado da cidade, só tem uma caixa econômica do outro lado da cidade. Então, muito trabalho a ser feito. Também temos que olhar para a questão das indústrias, conseguir benefícios fiscais para trazer mais indústrias para Ferraz de Vasconcelos, porque nós sabemos o quanto o nosso código tributário dificulta. Eu tenho nojo desse código tributário. Isso é uma das burrices, das lambanças da minha vida dentro da gestão pública que eu vi. Ele afasta investimentos, né? Ele afasta investimentos. Foi algo mal planejado, mal executado, que infelizmente afasta as empresas de Ferraz de Vasconcelos. Inclusive, a questão do código tributário, ele acaba respingando no consumidor final. Porque se o tributo é maior, o produto acaba sendo mais caro, o valor é repassado para quem vai comprar no final. Então, realmente, eu chamo de economia burra. Porque você vai aumentar um tributo, mas você vai diminuir o número de empresas, o número de empregos. Sim. Então, você acaba prejudicando a sua cidade, querendo arrecadar dinheiro em um curto espaço de tempo. E além disso, Miguel, nós precisamos olhar para os bairros de Ferraz de Vasconcelos. É algo que é primordial. Nós sabemos que falta creche para quem vai trabalhar. Nós sabemos que as escolas, muitas estão caindo aos pedaços, sem material, sem uniformes. Isso que eu deixo claro. Centro de saúde. Questão de os postos de saúde de bairro de Ferraz de Vasconcelos também. Que eu preciso deixar claro isso, porque muita gente engana o eleitor. Vereador não faz obras. Ele fiscaliza o trabalho do prefeito. Então eu, como o Gabriel Gomes, como vereador, o que eu posso fazer? Requerer ao prefeito, falar: prefeito, prefeita, nós temos uma área aqui que pode ser criada uma creche, pode ser construída uma creche. Sim. Esse bairro precisa. Vou requerer à prefeitura, formalmente, né, não vou falar que eu falei, né, vou requerer formalmente à prefeitura a construção de uma creche. A gente sabe que muita gente não faz isso, né? Muitos vereadores, infelizmente, não fazem isso. A zeladoria da cidade é um dos piores. Não existe. Dos piores setores, porque as ruas estão todas esburacadas, não é recolhido lixo das ruas, que infelizmente as pessoas jogam, que isso também é errado, precisa ser dito. Existem espaços que poderiam ser usados para centros médicos. Sim, com certeza. A gente tem um caso próximo à Vila Margarida, de um prédio lindo, que poderia ser usado como um pronto-socorro, um posto de saúde, e se tornou um céu. Só que ele está fechado. Então esse céu aí acaba sendo um inferno, né? Ao invés de ser um centro de cultura, ele está fechado. Então, esse é o tipo de coisa, o tipo de exemplo, né? Porque se você chegar a qualquer pessoa da Margarida e perguntar: você prefere um posto de saúde, um pronto-socorro ou um céu? Eu acho que a resposta é óbvia, né? É clara a resposta. Então, o poder público, ele precisa olhar para as pessoas. Precisa olhar para como as pessoas estão nos seus bairros. Ferraz de Vasconcelos é uma cidade grande, tem bastante bairros. Nós precisamos olhar
por cada um para entender as demandas, primeiro entender as demandas, depois requerer a prefeitura para que isso seja resolvido. Uma das coisas também que eu sempre falo é que gerando mais empregos em Ferraz, nós vamos gerar mais renda, né? A economia de Ferraz vai se movimentar, as pessoas que trabalham hoje em São Paulo vão poder ter uma oportunidade de trabalhar na cidade. Isso é qualidade de vida, conforto. Os filhos dessas pessoas... Melhora até a autoestima da pessoa. Com certeza. Os filhos dessas pessoas vão ter oportunidade de trabalhar em Ferraz de Vasconcelos, ter essa oportunidade de primeiro emprego. Então... é um trabalho pensado para o munícipe, são projetos pensados para quem vive em Ferraz de Vasconcelos, para quem depende da nossa cidade. E principalmente quando nós geramos mais emprego aqui, Ferraz vai deixar de ser uma cidade dormitório. As pessoas vão consumir mais em Ferraz de Vasconcelos e é algo automático, né? Como eu sempre digo, como eu disse no bloco passado, a economia só se desenvolve pelo setor público. O setor público não, pelo setor privado. O setor público, ele só suga, né? Ele não ajuda o desenvolvimento. Então, se nós olharmos para o setor privado, nós vamos conseguir desenvolver Ferraz de Vasconcelos. Então é isso, Miguel. Olhar para as demandas dos bairros, né? A questão de segurança pública também. Sim. Outro gigantesco problema de Ferraz de Vasconcelos. Infelizmente, falta contingente policial. Infelizmente, falta contingente da GCM. A prefeitura deixou de arrumar postos policiais. Teve alguns postos que foram arrumados pelos empresários que juntaram dinheiro e reformaram, e a prefeitura não olhava para esse tipo de pessoa. Não tem monitoramento para esse tipo de pessoa, nada, não, para os policiais, né? Eu acho isso horroroso, porque quando o prefeito vai e dá uma entrevista falando que fez aquilo, e sabe, a segurança pública da cidade você não cuidava, não dava para reformar um posto policial. Então, a cidade está abandonada. O que acontece agora é que está chegando as eleições. Então a gente arruma tudo que não fez em 4 anos. Aí quer mostrar serviço. Tenta fazer em 3 meses. Quer mostrar serviço. Fez arte 3 anos e meio. Só fazendo arte e fazendo porcaria na cidade. E agora, em meio ano, finalzinho perto da eleição, quer arrumar, fazer asfalto, tal, discurso bonito, aparecendo, né? Que ficava lá sumido, enfiado naquele gabinete, emporcalhando o gabinete da prefeitura, esse Zé Biruta lá, só fumando e recebendo pãozinho lá dos puxa-saco. É isso que acontecia nesses 4 anos. Então, Miguel, o que eu sempre digo, o que eu sempre apelo, encerrando aqui a minha fala, é que as pessoas pensem no que vai ser melhor para Ferraz de Vasconcelos. Estamos apresentando projetos para a cidade, projetos para melhoria da cidade. Meu número é 19191 e o que eu peço para quem está nos assistindo é o seu voto nas urnas, o seu voto de confiança, para que você acredite também no nosso projeto. A minha candidata à prefeitura é a Priscila Gambale, porque eu, analisando todos os candidatos, para mim, ela foi a que mais me convenceu, foi a que apresentou melhores ideias, até por ter respaldo do governo estadual, que isso é muito importante. O primeiro deputado de Ferraz de Vasconcelos, de 67 anos. Então, são coisas importantes a serem colocadas na ponta do lápis, né? Para a pessoa que escolhe de maneira séria o seu candidato, ela precisa medir tudo isso, né? Os projetos, o grupo que essa pessoa está envolvido, porque não adianta ter bons projetos e estar envolvido com coisas erradas. Aí não dá. Então, é para isso que eu sempre digo, que eu sempre apelo. Escolha bem. E se você acreditar no meu projeto, no projeto do Gabriel Gomes, vote em mim, porque eu vou ficar muito feliz de ter o seu apoio. E é isso, Miguel. Tá certo, a gente agradece mais uma vez a presença e esse bate-papo com o Gabriel Gomes, candidato a vereador pela cidade de Ferraz e empresário também do município. E agradecendo a você aí do outro lado da tela que nos acompanhou até agora. E lembro sempre que o Gabriel Gomes tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu e você aí do outro lado da tela tem o seu. A gente volta na quarta-feira. Até mais. Ponto de vista. Com Miguel Leite.